Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo. A diretoria do Flamengo tomou uma decisão que causou muita polêmica e revolta entre os torcedores do Flamengo, não só nas redes sociais, muitos sócios, proprietários, sócios da Gávea, sede oficial do Flamengo, também não gostaram, muitos gostaram também, mas a grande maioria não gostou nem um pouco, muito pelo contrário. Inclusive nas redes sociais o sentimento é de revolta e a gente vai falar que decisão foi essa e eu quero saber a sua opinião sobre essa decisão que a diretoria tomou, se a grande maioria está certa em ficar revoltada ou não. A gente vai falar também do provável time titular do Flamengo, Tite com algumas dúvidas essas que me chamam a atenção. Vou dar um spoiler. O Pedro, o homem gol do Flamengo na temporada, pode ser poupado contra o Atlético Mineiro. Isso é apenas um spoiler. Já. E tem também assunto Gabigol, é isso mesmo, porque o Palmeiras iniciou de fato a negociação para ter o jogador. Será que agora, a partir do meio do ano, ou só a partir de janeiro, quando ele fica livre, sem contrato com o Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, o recado da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para poder fazer sua fezinha, sua aposta e garantir aquela grana extra. Daqui a pouco tem jogo do Brasil contra a Colômbia, tem odão lá no site da KTO. Amanhã tem Flamengo Atlético Mineiro, tem vários outros jogos do Campeonato Brasileiro, tem Eurocopa rolando, tem Copa América rolando, tem muita coisa lá no site da KTO, várias oportunidades, bacana demais para você que gosta de fazer sua fezinha, a sua aposta. É só clicar no link ó, que está aqui na descrição, você vai direto para a página, já com cupom VENE, tem direito a free bet, enfim, aproveite porque com certeza vocês vão gostar bastante. E rapaz, Corinthians acaba de anunciar o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo aí. A gente já havia comentado, já havíamos dado essa informação aqui no canal, que o Hugo Souza seria emprestado ao Corinthians, empréstimo até o fim dessa temporada, com uma opção de compra. O Flamengo recebe aí cerca de 200 mil euros pelo empréstimo ao Corinthians, depois esse valor pode ser abatido da opção de compra, caso o Corinthians decida por exercer a opção de compra. Particularmente eu acho uma boa, não só para o jogador, mas também para o Flamengo, essa ida do Hugo Souza ao Corinthians, tendo em vista que aqui no Flamengo ele não seria aproveitado, e lá no Corinthians, se ele tiver uma boa passagem, é um ativo do Flamengo que vai ficar valorizado. Ah, mas se ele não for bem, nada vai mudar, porque aqui ele não seria valorizado também, a não ser que aparecesse alguém para comprar o Hugo Souza agora, o que não aconteceu. Então, o empréstimo lá no Corinthians vai ser uma boa para o jogador e também para o Flamengo. Vamos começar já falando da polêmica do dia. É isso mesmo, informação que a gente trouxe em primeira mão. Inclusive, vários sócios me procuraram para dizer, fiquei sabendo por você, tá? Informação boa, dependendo do ponto de vista. Para mim, boa como jornalista, obviamente, mas eu, particularmente, eu não gostei dessa decisão. Vou dar minha opinião, mas antes vamos informar. Qual é a informação? Novidade, eu publiquei exatamente assim no Twitter durante o SBT Sport Rio, programa que eu faço de segunda a sexta lá no SBT. Novidade no Flamengo para aquisição de ingresso. Os sócios proprietários, ou seja, os sócios da Gávea, tá? Da sede da Gávea, adimplentes do clube terão prioridade na compra de ingresso. O comunicado foi enviado hoje aos sócios. O comunicado curto diz o seguinte: rubro-negro, a partir do dia 2 de julho, ou seja, hoje é dia 2 de julho, os sócios proprietários adimplentes do clube terão prioridade na compra de ingressos para os jogos da equipe profissional do Flamengo no Maracanã. A compra poderá ser realizada no mesmo momento em que ocorre a primeira abertura de vendas para os sócios torcedores. Além da prioridade, os sócios proprietários também terão direito ao desconto de meia entrada. Essa compra está limitada a 2 ingressos por título e, caso o sócio tenha um plano de sócio-torcedor, esses ingressos serão adicionais. Esse é o comunicado. O comunicado caiu feito uma bomba na torcida do Flamengo. Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, eu conheço uma pessoa que é sócio-torcedor há muito tempo, tá? Do plano Diamante, dá a vida para poder conseguir pagar esse ingresso, para poder ter prioridade. Essa pessoa, ela vai perder a prioridade para um sócio
da Gávea. Mas esse sócio da Gávea nem sempre é torcedora do Flamengo, por exemplo, ou torcedor do Flamengo. Ele pode morar, ele pode ser torcedor do Vasco, morar ali perto da sede, frequentar a natação, frequentar a sauna, e ele terá prioridade na frente dessa pessoa que é sócio-torcedora há muito tempo, que gasta uma grana absurda por mês para poder ter prioridade. A pergunta é, o sócio-torcedor, ele terá o direito de frequentar a piscina lá da sede, a sauna lá da sede, terá direito a votar para a eleição do Flamengo, que inclusive vai ser esse ano? Não. Então, na visão desses torcedores, da grande massa que ficou revoltada com essa decisão, isso foi uma manobra política da atual gestão para poder conseguir ganhar votos na eleição presidencial que ocorre nessa temporada, no fim do ano, provavelmente em dezembro. E, de fato, todo mundo está interpretando dessa maneira. Muita gente que, inclusive, apoia a situação, o Rodolfo Landim e o Rodrigo Duns, que será o candidato da situação, muita gente também não gostou dessa, entre aspas, manobra política. Porque é isso, a pessoa que está um tempão roendo o osso pra caramba para poder conseguir pagar o sócio-torcedor, que é caro, para poder ter prioridade, simplesmente vai perder a prioridade para o sócio proprietário, que nunca fez questão de ir ao Maracanã, que paga ali para poder frequentar a Gávea, frequentar a piscina, frequentar a sauna, jogar um futebol final de semana, e essa pessoa ela terá prioridade. E repito, essa pessoa nem sempre é torcedora do Flamengo. Nem sempre. Eu conheço pessoas que moram ali perto, que não são torcedores do Flamengo, que já me chamaram para frequentar a Gávea como convidado, mas moram ali perto, gostam do clube, gostam da piscina, gostam da sauna, frequentam no final de semana, tem o parquinho lá para as crianças. E esse cara que, exemplo, é torcedor do Vasco, ele vai poder comprar ingresso e fazer, sabe o quê? Vender. O que pode acontecer? Aí tem cambista. Gente, na boa, eu particularmente achei um absurdo. Um absurdo. Acho errado, acho falta de respeito com o sócio-torcedor. Tudo errado. Feio, pegou mal, pelo menos na minha visão. E eu quero saber qual é a visão de vocês, porque a visão da grande massa, sobretudo nas redes sociais, se vocês forem ler os comentários no meu post, é todo mundo massacrando. E massacrando, na minha visão, de maneira correta. Agora eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Vamos dar continuidade aqui, porque o Flamengo encerrou a preparação para pegar o Atlético Mineiro, treino pela manhã. Nesse momento eles estão viajando para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo, nessa quarta, 9h30 da noite. A boa notícia, Igor Jesus treinando com bola normalmente. A tendência é que ele fique à disposição no sábado contra o Cuiabá, querendo ou não, um reforço caseiro nesse momento aí que o Flamengo está tendo muitos desfalques. Pulgar, como nós falamos no último vídeo, chegou ao Rio de Janeiro, nessa manhã se reapresentou normalmente, inclusive num determinado momento treinou como titular, já a gente vai falar qual time o Tite esboçou, podendo ter novidades ou até mesmo jogadores titulares poupados. Cebolinha continua como desfalque. Vamos logo para a escalação, porque é o seguinte, o Tite ele pode poupar 2 titulares, pelo menos foi o que ele mostrou na atividade dessa terça-feira. Gerson e Pedro, como eu falei aí, dei spoiler no começo do vídeo. Porque, no primeiro momento, ele botou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan como primeiro volante, Pulgar ao lado dele como segundo volante e Gerson sendo o homem responsável pela armação das jogadas. Depois, aí Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Depois ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, ou seja, o Lohan, que vinha sendo como titular, nem nesse momento entrou como provável titular. E o Pedro, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, porque o Gabigol segue fora da lista de relacionados por decisão do Departamento de Futebol do Flamengo, que está, entre aspas, ajudando o empresário dele na busca por um novo clube, como o próprio empresário disse que está fazendo. E aí o time ficou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, e no lugar do Pulgar quem entrou também foi o Léo Ortiz, ou seja, o Pulgar pode não ser titular, o Léo Ortiz pode ser titular ao lado do Alan,
Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então, existe essa dúvida, ou seja, o Tite ele tem essas 3 dúvidas aí para o jogo dessa quarta-feira e ele vai bater o martelo em uma reunião com a comissão técnica lá em Belo Horizonte. E por falar em Pedro, galera, ele fechou o melhor primeiro semestre dele da carreira, é isso mesmo, levantamento que o GE.com fez aqui. Nesse primeiro semestre, ou seja, até o dia 30 de junho, foram 32 participações diretas em gols em 34 jogos. Quase uma por partida, uma participação por partida. É absurdo o desempenho do Pedro. Na temporada até aqui são 26 gols, botando os 2 gols nos amistosos no começo da temporada contra o Philadelphia Union e Orlando City, lá nos Estados Unidos, e 6 assistências do camisa 9 rubro-negro, superando o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023. O levantamento do GE, vamos lá, primeiro semestre de 2024, 32 participações, 26 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2023, 29 participações, sendo 25 gols e 4 assistências. Segundo semestre de 2022, 27 participações, sendo 21 gols e 6 assistências. Primeiro semestre de 2018, lá no Fluminense, tá? 21 participações, sendo 14 gols e 7 assistências. E aí em 2020, fechando o top 5 aí, o segundo semestre de 2020, no Flamengo já 19 participações, sendo 18 gols e 1 assistência. Então, números absurdos do atacante Pedro, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. Acho que no Campeonato Brasileiro eu votaria no Gerson para dar uma moral a ele, mas, enfim, independentemente disso, o Pedro vem fazendo algo que é assustador. Para a gente fechar o assunto Gabigol, Palmeiras iniciou negociação para tentar a contratação desse jogador e o Cruzeiro falou de maneira oficial sobre o Gabigol. Vamos falar primeiro sobre o Cruzeiro. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, falou sobre Gabigol, sobre possível contratação de Gabigol. Abre aspas. Esse ano não iremos fazer mais contratações. Gabigol é jogador que dispensa comentários, mas tem 2 coisas. Não temos caixa para comprar e também não está nos nossos planos nesse momento. Encerramos as contratações. Fecha aspas. Um comentário sobre isso. Acho o seguinte, é óbvio que ele está falando isso porque o Flamengo disse publicamente que exige uma compensação financeira. Como é que você vai dar uma compensação financeira por um jogador que daqui a 4, 5 meses fica livre no mercado e ainda tem um julgamento? Eu sempre falei isso para vocês. O Cruzeiro aguarda o julgamento. Depois que tiver o julgamento, se ele for absolvido, aí eu acho que o Flamengo, que o Cruzeiro vai negociar diretamente com o jogador e com o empresário para poder assinar um pré-contrato. Sobre o Palmeiras, Palmeiras iniciou contatos para o Gabigol e não descarta aguardar atacantes do Flamengo até janeiro. Segundo o GE, Verdão estuda cenários e abre conversas após atacante entrar em período permitido para assinatura de pré-contrato com outros clubes. O negócio nessa janela precisaria de compensação financeira, como eu já falei para vocês aqui. Eu penso o seguinte, isso é opinião, não é informação. Acho que nenhum clube vai aceitar pagar ao Flamengo. E outra, teria que negociar. Supondo, o Palmeiras chega lá e oferece 1 milhão de euros ao Flamengo para poder liberar o Gabigol. Quem garante que o Flamengo vai liberar? Eu acho que não. O Flamengo vai fazer uma contraproposta. Teria que negociar com o Flamengo. Nossa, uma dor de cabeça danada. É melhor esperar o jogador ficar livre, você negocia com o jogador para assinar o pré-contrato e você contrata esse jogador de maneira oficial a partir de janeiro do ano que vem. O que há de certo é, no Flamengo o Gabigol não fica. Fim de ciclo. Infelizmente, fim de uma maneira que eu não queria como um torcedor do Flamengo. O Gabigol é ídolo. Acho que nada vai apagar o que ele fez com a camisa do Flamengo, mas a forma como ele está saindo do Flamengo é algo de se lamentar. A verdade é essa, porque eu queria de uma outra maneira, saindo pela porta da frente, mas eu acho que ele vai sair pela porta dos fundos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Um beijo para vocês, forte abraço, fui!